Olá a todos e todas que estão nos assistindo nesse nosso ponto de encontro de hoje. A gente está aqui com a professora Maria Siqueira Queiroz de Carvalho. Ela é professora do curso de licenciatura em teatro do nosso campus e a gente trouxe essa temática de pessoas que lançam livros pela nossa editora Essência enquanto docentes. Normalmente os livros são frutos de trabalhos de pesquisa, de projetos. Então a gente está aqui para um bate-papo bem descontraído, né, com a professora. Ela é do teatro, a gente está aqui num palco, que é uma sala de aula do nosso curso de licenciatura em teatro. Com certeza ela deve estar mais à vontade do que eu aqui. Eu que sou tímido, né, sempre fui tímido, não sei nem como é que eu vim parar sendo professor e agora fazendo esse papel de entrevistador. Mas a gente está aqui hoje para falar do livro que ela lançou. O nome do livro chama-se Plano de Infiltrações na Escola, Contribuições e Reflexões do Teatro para a Formação de Professores. Esse livro é baseado na dissertação de mestrado da professora Maria. E eu já queria começar a nossa conversa, o título eu achei bem interessante, porque plano de infiltrações, como assim? Vocês têm um plano para dominar o mundo? Igual aqueles desenhos que a gente tem na nossa infância. Então, eu queria que explicasse para o pessoal que está assistindo qual é esse plano, se a gente tem que temer alguma coisa ou se é uma coisa, com certeza vai ser do bem. Muito bom. Bom dia, Maria. A gente está bom dia, mas para nós bom dia, né? Independente do horário, uma saudação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite, Anivan. É muito gratificante a gente poder ter o trabalho reconhecido pela instituição. Só fazer um ponto, esse nosso programa sempre está trazendo temas voltados para a educação, então, por isso, nada mais conveniente de trazer aqui a professora Maria. Muito obrigada. Trabalho também no ensino médio integrado, né, uma bandeira importante, não só na licenciatura em teatro, que, aliás, a convivência dos cursos de ensino básico e da formação de professores na mesma instituição é um prêmio de trabalhar no instituto. E a gente sempre pontuou isso em outro programa, que isso também é um diferencial. É um grande diferencial. Da nossa instituição. Especialmente na formação de professores, né, que a gente está na prática e formando os professores para essa prática, não estamos distanciados da realidade. Isso também aparece no trabalho como um ponto essencial de reflexão. Mas aqui é a Sala Capi, né, do Senacan, que é o nosso centro de artes aqui do Instituto Federal, compartilhado entre o ensino de arte do ensino médio e a licenciatura em teatro, só para ambientar, né, quem está nos assistindo. Nós estamos em cena, e eu depois vou tocar nesse ponto que você colocou que o professor ele sempre está em cena. Mas isso aí. Depois você segue bem, né? Já que você disse que era tímido, eu já não conheci Jonivan tímido. Eu sou tímido. Mas fala aí desse plano. Mas o plano de infiltrações na escola, então esse título. Durante a minha formação de professora, eu briguei muito com a escola. Né? A arte é um pouco o patinho feio da escola, porque a gente tem uma outra lógica de formação, que não está tão pautada nos conteúdos, né? Uhum. A gente trabalha em cima das habilidades e competências já muito antes de ser moda na BNCC. Ou o patinho feio ou a cereja do bolo, que é só um enfeite, né? Ninguém nem trabalha. Exatamente. Pescou nossa grande crítica, Jonivan, um grande aliado do ensino de arte. E aí, por muito tempo, briguei com essa escola, teoricamente, né, nas pesquisas e tudo, e eu fui percebendo que o muro da escola é muito alto, sabe, Jonivan? Quanto mais pedra a gente joga, ela volta na nossa cabeça. Porque é uma instituição muito sólida, a conquista da educação pública de qualidade, gratuita, universal, ela é uma conquista muito importante, mas que ao mesmo tempo gerou uma perda de qualidade que não é uma fatalidade histórica, né? Existiu um planejamento de que a escola fosse um espaço de formação de mão de obra e o Instituto faz parte dessa história, é um Instituto de Ensino Técnico, né? Inclusive é uma coisa que a gente sempre vem tentando quebrar as cabeças do antigamente, que a gente fala, né? Não somos mais escola técnica hoje. Não é para formar só braço, né? É para formar mente também, porque também o outro extremo é a gente achar que é só a mente, né? Tem que ter uma simbiose. E isso está muito basilar na discussão do ensino do teatro, que é justamente o lugar onde o corpo e a mente se encontram e trabalham na mesma coisa, né? Não é agora educação física, agora matemática, como se fossem coisas separadas, né? Como se fossem dois cérebros diferentes.
E aí eu vim com esse plano de infiltrar, ao invés de socar a parede, que é muito grande, né? A gente ir nas brechas. Então, a partir do momento que a gente tem um espaço dentro da escola, seja professor do que for, professor de teatro, professor de outra arte, ou professor de matemática, vamos dizer, né? Que é a matéria celebremente teórica. A gente tem um espaço ali de transformação de mundo. Só um ponto, não no nosso campus, porque a matemática aqui é prática, nós temos laboratórios. É verdade. Aqui, mas é o tradicional, a gente entende. O senso comum, né? E, inclusive, infelizmente, da minha formação, né? De onde eu vim, eu nunca vi a matemática na vida, de verdade. É uma grande falha que acomete muitos espaços de formação. E aí, esse espaço que a gente tem, professor-aluno, essa relação interpessoal e até colega-colega também, né? Então, qualquer espaço de troca humana é um espaço que é uma brecha que a gente pode infiltrar. Mas infiltrar para quê, né? Porque também não vou infiltrar para destruir. Eu faço um paralelo, lembro de um professor da área de construção civil que ele sempre falou de infiltração, né, da parte técnica. A água sempre vai achar uma brechinha, um caminho. mas para destruir, como você falou, e a ideia da infiltração. Exatamente. Uma infiltração positiva. É a gente usar esse espaço para trabalhar a formação crítico-reflexiva. Então, mesmo que a gente esteja numa escola que não pretende ou que não apoia uma proposta libertadora, né, que a base teórica é Paulo Freire desse trabalho, a gente trabalha com Paulo Freire, Foucault e La Rosa, os autores basilares. E Paulo Freire fala para nós da importância da formação crítico-libertadora, crítico-reflexiva. É nesse espaço de encontro, gente com gente, que a gente pode infiltrar. Mesmo que a gente tenha um conteúdo maçante para ensinar, porque às vezes não é nem a proposta pedagógica da escola, mas o currículo mínimo proposto nacionalmente já é máximo. Sim. Né? A escola tem que dar conta de um currículo extremamente inchado. Então, o professor precisa encontrar realmente brecha para construir o conhecimento de uma forma libertadora. Na sua formação de escola lá, quando criança, adolescente, você sentiu muita dificuldade em relação a isso que você está falando agora? Eu sou nerd, de nascença. Tipo, só um ponto, criança, adolescente faz pouco tempo, tá, gente? Porque nós somos muito jovens. Obrigada. Não, meus alunos não concordam, né? Que eles me chamam de senhora. É questão de respeito. Tem coisas da escola que são ainda tradicionais, na questão da hierarquia. E depende do universo do aluno, sim, né? Sim. Isso eu acho bonito. Mas eu não tive muito essa dificuldade. Mas reconhecendo que o meu perfil não é o perfil geral e a escola, ela privilegia o perfil do estudante que tem, por exemplo, um ambiente letrado em casa. E a gente sabe que isso não é a maioria. Principalmente com a alegria das políticas de inclusão, a gente trabalha com estudantes de diversas origens. Só para fazer um ponto, durante a pandemia a gente viu realmente quão foi difícil a criança ou adolescente estar longe da escola. Tem várias pesquisas, vários estudos que estão tentando fazer um levantamento de quais perdas no ensino, na educação que é muito importante sistematizar isso, mas a gente que está na sala de aula pós-pandemia, a gente está vendo isso muito claramente, Sim. né? E esse ponto da pandemia me lembra outro ponto que eu também discuto no livro, que é um conceito da Clarice Terra, que é professora do IFE Cabo Frio. Ela discute a escola viva na dissertação de mestrado dela. É um conceito lindíssimo, que ela fala do quanto o ambiente de ensino-aprendizagem é um ambiente de construção humana, ele não está circunscrito apenas ao momento da aula. E isso é muito forte no nosso campus, que os estudantes passam o dia inteiro, né? Sim. Então eu sempre brinco com eles, o quiosque é ambiente formativo, a concha é um ambiente formativo. A gente sempre fala para o nosso estudante, gente, aproveitem essa escola, mas claro, com responsabilidade, mas tem que aproveitar, porque é o que você falou, uma escola engessada, que a pessoa entra, vem para a sala, assiste aquela aula assim, vai embora. Isso não existe, na verdade, sim. porque onde tem ser humano tem interação Sim. transformadora. E isso, se a escola negligencia esse espaço, se a escola acha que o quiosque é um inimigo, a gente vai trabalhar contra si. Né? Então, a gente entender que todos os ambientes de convivência são formativos, é isso que transforma a escola num ambiente vivo e é isso que faz com que o aluno vá emergindo numa realidade que às vezes é muito distinta da realidade dele e não julgando, não tem nenhum juízo de valor nisso, porque nós temos estudantes que têm saberes extraescolares muito desenvolvidos que não são, às vezes, absorvidos pelo ambiente escolar. Na escola técnica até mais, né? Porque Sim. eles têm a experiência da manufatura, né? A experiência da prática. Então, estudantes que têm vivências práticas
às vezes de lavoura, às vezes de o pai que tem uma mecânica, ele ajuda. Já tive aluno que é ajudante pedreiro, aluno que é padeiro, já tive tudo que é profissão aqui. E isso é uma característica interessante, eu sempre falo, né? Nossa escola é muito heterogênea, às vezes, como você falou, não criticando as outras escolas, mas existe uma homogeneidade em determinadas situações, e é uma coisa que a gente tenta combater, né? A escola lá a pública é sempre o pessoal mais pobrinho, a escola privada é sempre o pessoal de classe média, e aqui a gente acaba recebendo... É um espaço único na cidade, né? Na cidade de Campos eu não conheço uma escola que tenha uma convivência tão heterogênea, e isso é, por si só, uma formação valiosíssima para os nossos estudantes, porque eles têm a oportunidade de conviver com pessoas que eles não conviveriam. E um ponto que você falou agora, que eu não tinha parado para pensar, para a gente, professor, também é uma fonte de informação, porque possivelmente a gente não está preparado para lidar com heterogeneidade. A gente está acostumado com a nossa vivência de pessoa e tal, e também a escola, generalizando, a escola tem que se aproveitar disso. Exatamente. E pode ser uma lacuna que a escola talvez não preencha. E a gente às vezes se coloca num lugar confortável do saber e não se abre para a troca de verdade, né? Porque a gente pode fingir, eu escutei o aluno, tá bom já, né? Mas não é suficiente, a gente realmente se abrir para o saber do aluno, do estudante, né? Essa palavra aluno também tem uma etimologia meio ofensiva, né? A gente chama, tô tentando mudar para estudante. Também. Mas o aluno é sem luz, né? Além de ser substantivo comum para os dois gêneros, né? Verdade. Também contemplamos os não binários. E aí Agora é comum para os N gêneros, não só dois. Sim, N gêneros. Você falou dos não binários. E aí o estudante às vezes não é contemplado de fato naquilo que ele é bom, né? E isso é muito comum. Porque, por exemplo, um estudante que tem uma inteligência psicomotora muito mais desenvolvida do que a inteligência lógico-matemática, ele é muito menos contemplado na escola. E às vezes é aquele estudante que só quer ficar na quadra. E a gente considera a quadra um inimigo. Então a gente entender que esse estudante está precisando ser contemplado nas suas inteligências predominantes, né, é a grande sacada para a gente não ficar batendo nesse muro alto. E aí entra o seu plano de infiltração. Exatamente. É a gente buscando as brechas de contato. Sempre as brechas estão nas relações humanas. É sempre gente com gente, né? Eu trabalhei em contextos muito distintos e eu sempre brinco que da porta para dentro é tudo igual. Não importa se você está num ambiente mais abastado financeiramente, trabalhei já com idosos, com criança pequena, com todo mundo, e você estando aberto para troca, cada relação é ao mesmo tempo igual a todas, mas porque é única, né? Inclusive a gente tem que ter até o cuidado de não, dependendo da sensibilidade do estudante, até não ofender, tipo, você é igual, não é assim. É o contrário. É diferente, cada um, né? Esses dias a gente está no início do ano letivo e a gente está recebendo alguns alunos ainda que fizeram... De classificação. A gente já está na terceira semana, indo para a quarta, e eu falei, a pessoa, acho que foi um aluno, mas eu não vim às outras aulas, e eu senti que eu falei, não, mas isso aí, isso não é obstáculo. Eu falei assim, mas depois eu senti que eu fiz, não, é um obstáculo, mas a gente tem que saber falar com a pessoa, e talvez esse plano de infiltração sirva para isso, né? Para você, não que minha visão, tá? Não que o professor não seja humano, mas você tem que humanizar mais essa relação do professor com o estudante, para que ele consiga captar esses nuances, né? Perfeita essa coisa do humano, porque tem um autor, João Francisco Duarte Júnior, que ele fala que a gente chega ao cúmulo, e aqui a gente escuta muito isso nas reuniões, inclusive, de se separar. Eu profissionalmente concordo e eu pessoalmente discordo. Como se a gente fosse duas pessoas. Sim. A gente acha que a profissionalização é a desumanização, a gente é treinado para isso. Né? Então, pessoalmente você pode fazer o que você quiser, mas profissionalmente não. E não existe essa cisão. O que eu defendo é que a atividade do professor, já entrando um pouco no que você falou da cena, né, do professor estar em cena, a atividade do professor é eminentemente estética. O que isso significa, né? Paulo Freire já falava isso, né? Da questão estética da atividade docente. Aí eu pesquei ali e... Obrigada, Paulo Freire, né? Essa é com a gente. Porque o professor, essa troca, ela não se dá de forma objetiva. Todo mundo já teve a experiência
de ter a mesma aula sobre o mesmo assunto com um professor que gosta e um professor que não gosta, ou às vezes pedir um amigo para explicar e entender melhor do que o professor, porque o atravessamento humano, ele não pode ser considerado para fora do processo de ensino-aprendizagem. Ele é constituinte dessa troca. Então, eu preciso considerar todos os atravessamentos para negociar a minha identidade profissional com o momento da necessidade ali. É sempre uma negociação. Sim. Não existe... eu não aceito atraso, vamos dizer, né? Eu não aceito atraso. Aí, esse é um exemplo muito concreto que está acontecendo nesse momento na nossa escola. O transporte público da cidade está caótico. Sim. Nossos estudantes estão tendo que acordar muito antes do necessário para tentar uma gratuidade no ônibus. A gente sabe que alguns não têm como pagar a passagem, estão chegando muito atrasados, e não muito tem cansados. Que pagar, né? Porque é direito deles. Direito do estudante, eles estão pagando, inclusive, a maioria. E aí o estudante chega atrasado e o professor fala: não, eu nunca aceitei estudante atrasado, e não deixa o aluno entrar em sala de aula. Quer dizer, isso é um engessamento que está prejudicando em tudo a relação de aprendizagem. Na verdade, está impedindo o estudante E tem uma de sessão de seu livro que eu estou atendendo. Cada futuro professor é uma possibilidade de infiltração. Nós estamos formando professores, mas não só o futuro professor, o professor do presente, esse que estamos assistindo Exatamente. agora. E uma situação dessa, ele perde essa possibilidade. Ele engessa uma situação. E é um risco que todos nós corremos, porque a gente sabe, e nós ainda somos privilegiados aqui no Instituto, né? Porque nós temos um ambiente muito favorável para o nosso trabalho. Eu sempre agradeço de estar aqui, sou realmente muito grata, porque nós sabemos que a realidade dos professores de outros universos é de muito volume de aula, e às vezes o professor não tem o tempo de reflexão mesmo. Sem falar na questão da remuneração, que isso aí a remuneração, a estrutura de trabalho. Não que a gente trabalhe pela remuneração, mas a gente tem que ser remunerado. Mas a gente também justamente, trabalha, exatamente. Não é uma coisa, nada fica de fora. Isso que é interessante da gente considerar, nada fica de fora, tudo Não dá pra influencia. trabalhar por amor, né? Como uma pessoa influente disse há pouco tempo atrás. nem vamos comentar esses comentários, né? Mas o Paulo Freire mesmo tem um livro que chama Professora Sentia Não, justamente dissociando a questão da desvalorização da pessoalização, como se tudo que eu faço por amor precisasse ser gratuito, né? Isso é insustentável a longo prazo. Tem justamente a ver com essa questão de que todos os atravessamentos compõem a relação ensino-aprendizagem, inclusive a qualidade do trabalho do professor, que está ligada à sua remuneração. Gente, se um professor não tem condição, por exemplo, de trasladar de forma confortável para a escola, naturalmente que ele vai chegar muito mais cansado, naturalmente ele vai ter que atender em vários locais. E é aquele professor que trabalha em 5 escolas, então é sempre uma negociação também quando a gente escreve do que a gente acha ideal e do universo concreto. Inclusive, a gente brigar pelo direito do professor faz parte de brigar por uma educação de qualidade, né? Isso é muito óbvio. E aí eu vi que, desenvolvendo o livro, o objetivo do plano é trazer um outro olhar sobre a escola. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito legal essa história. Vou falar um pouquinho dos bastidores da pesquisa. Sim. Eu escrevi o primeiro capítulo e fui para a qualificação falando mal da escola, basicamente. Como se você nunca tivesse estado numa Não, escola. como se eu fosse uma péssima aluna, que não é verdade. Sim. Mas Foucault, ele fala que a escola é uma instituição de controle, né? Junto com as outras instituições de controle, hospital, sanatório, quartel, presídio. Escola e presídio, são as 5, né? E aí ele coloca as coisas em comum que esses espaços têm: sinal sonoro, uniforme, rigidez corporal. Até a posição das carteiras na sala. A posição das carteiras, e principalmente o que é mais forte é o esquadrinhamento. Tudo é separado. Então eu separo por série, eu separo por idade, eu separo por disciplina, a disciplina eu separo por bimestre, eu separo por prova. Não existe uma visão holística. São sempre caixinhas. São sempre caixinhas. E o que Foucault, não com essas palavras, nos diz é que é dividir para dominar. Né? Então, quanto mais eu separo as coisas... Isso aí é a filosofia do Império Romano, dividir para conquistar. Dividir para conquistar, exatamente. A gente absorveu isso no Ocidente. Nossa, quanta cultura aqui a gente está... Pode ser até professores. Sim. Mas aí a gente
a gente foi incorporando isso de tal maneira que a gente separa o momento do corpo e o momento da mente, como a gente estava falando. E aí eu meti o malho na escola, falei mal a beça no primeiro capítulo, cheguei na qualificação e a professora Elza de Andrade, que é uma querida da licenciatura em teatro lá da Unirio, ela falou assim, eu acho que você vai gostar do La Rosa. Eu falei assim, oba, mais gente para eu falar mal da escola. Quando eu li o La Rosa, Esperando Não Se Sabe o Quê, esse livro é a coisa mais linda e é um elogio à escola. Aí eu falei, meu Deus, ela estava me dando um recado e eu achei que ela estava concordando comigo. E o La Rosa propõe um resgate da visão clássica da escola, clássica no sentido de antiguidade clássica mesmo, da Grécia e Roma Antiga. Lógico que cidadão para a Grécia e Roma Antiga era nem um terço da população, era homem branco livre e rico. Então a gente tem ainda o trabalho de como a gente vai gerar esse ideal de escola clássica de forma universal, porque a gente defende a educação pública gratuita universal. Isso é importante. Mas a ideia da escola como um ambiente de suspensão da realidade produtiva. Então a escola se torna um espaço de pensar, um espaço de respiro da realidade produtiva. Na sociedade capitalista, tudo serve à produção de capital. Então, a escola forma mão de obra para produzir coisas materiais. A lógica clássica é o contrário. A gente produz coisas materiais para dar condição da gente pensar, que é o que realmente importa, a produção de pensamento. Para isso, eu preciso saciar as necessidades básicas. Então, alguém precisa alimentar quem está estudando. Sim. Alguém precisa prover a estrutura, por exemplo, e tudo, né? Toda a parte prática precisa servir a escola como um ambiente destacado, onde ali eu vou poder parar e pensar. E parando para pensar nessa questão até do Estado constituído, o Estado, na Constituição, traz isso como um direito humano fundamental. Exatamente. Então, por exemplo, isso tem todo sentido. A nossa Constituição é muito linda, né? Se a gente conseguisse colocar tudo em prática, estava bom. Porque quando eu penso que o estudante ele tem alimentação garantida na escola, eu estou justamente falando para ele, enquanto você está aqui, você não precisa se preocupar com isso. Aqui você vai pensar, e pensar, quando eu digo, não é sentar na carteira e fazer exercício, é se divertir, porque a ludicidade é uma forma de produção de pensamento, é uma forma de produção de subjetividade, e é isso que nos faz humanos. Porque senão, se a gente está vivendo a nossa vida em prol da necessidade básica, que é comer, se reproduzir, viver e morrer, você está sobrevivendo. A gente vira animal. Instintivamente. A gente é um animal mais chique, né? Porque a gente come na mesa. Mas basicamente é a mesma lógica. Então é justamente um resgate da humanidade de forma mais profunda que a escola tem o poder de oferecer a pessoas que não fosse o direito universal à educação, estariam sujeitas a apenas sobreviver. Sim. A escola precisa ser esse lugar de suspensão, e aí o La Rosa, ele coloca a necessidade desses espaços de suspensão em vários setores da sociedade. Por exemplo, a festa é um espaço de suspensão da lógica produtiva. Para que serve uma festa? Para nada. Né? E a nossa sociedade é tão doente que vira o mercado do entretenimento. A gente não consegue de fato transformar a suspensão num momento zerado da lógica capitalista. É um desafio, né? O capital ele vai se apropriando do que vai sendo criado. E a gente, esse negócio da festa é interessante, não tinha parado para pensar, porque como a gente é bombardeado pela coisa comercial das datas, né? As datas festivas, então sempre arrumam-se datas festivas para vender. Então, e a gente acaba esquecendo de aproveitar, de relaxar, de fazer o nosso cérebro trabalhar em outra frequência, em outros objetivos. Exatamente, mais humanos. Porque tudo que tem a ver com a produção é animal, em certa medida. E quando você fala essa coisa de aproveitar, de relaxar, é muito interessante porque o teatro é a arte da presença. Sim. Né? É a arte do efêmero. Até a questão do aproveitar, do relaxar, passou a ter uma conotação negativa, né? A pessoa pode ser taxada como preguiçoso, como uma pessoa que não quer contribuir. Aí eles passam a vender aplicativo de meditação. Sim. Quer dizer, tudo vai virando mais um produto para o capital, né? E quando a gente fala da necessidade do presente, a gente cura metade das doenças da atualidade. Porque a gente vive numa sociedade ansiosa, uma sociedade que vive com os olhos no futuro, né? E a gente vem ignorando o momento presente como se isso fosse possível. Sim. E como não é possível, a gente adoece.
Então, o teatro é mais um trunfo que o teatro pode trazer para todas as pessoas, porque eu sou quase uma pregadora, né? Todo mundo tem que fazer teatro, todo mundo tem que fazer teatro, eu realmente defendo isso. Desde aquele teatrinho lá da escola que a gente fazia... Qualquer teatro. O que tiver para você, lógico que é muito legal se a gente tiver professores, né, capacitados e tudo, mas o teatro é uma atividade eminentemente humana, todo mundo faz instintivamente de alguma forma. Quanto mais gente fizer, mais a gente vai ter a necessidade, vai defender a formação dos profissionais capacitados também. Então a minha briga é pela universalização da atividade teatral, porque ela nos proporciona essa vivência, que é uma vivência que vai quase como um antídoto contra essa sociedade ansiosa e angustiada, né? Porque existem algumas visões de que a angústia, a depressão é a gente vivendo no passado. Sim. E a ansiedade é a gente vivendo no presente. A nossa sociedade... Presente / futuro, né? No futuro, perdão, falei errado, no futuro. E aí o teatro, que é a arte da presença, metade dos exercícios é a gente tentando parar e ficar aqui, agora. Respirar, olhar para o outro de verdade, olhar para si de verdade, sem juízo de valor, sem julgamento, só estar aqui. Sem rótulos. Sem rótulos, né? Então, imagina se a gente conseguir proporcionar a toda a sociedade essa vivência, o quanto a gente vai ter uma sociedade menos doente. Por isso que eu não canso de pregar a palavra do teatro. O olhinho brilhou aqui agora, só imaginar a situação. De parar e respirar, né? Às vezes é revolucionário você parar e respirar e trocar com o outro. E o professor, especialmente, voltando, né, para o nosso público, falando de educação, muito do nosso erro, entre aspas, né, porque é sempre uma negociação, mas muito de onde a gente escorrega é da gente não conseguir estar presente. Sim. Então a gente chegar com uma aula planejada e não trocar com o momento presente, com os atravessamentos. Eu brinco que tem professores que são capazes de continuar a aula mesmo se a mãe de um aluno morreu. E isso é inadmissível. Sim. Se um passarinho entra na sala, sua aula tem que ser diferente do que se um passarinho não entrasse. Imagina se uma coisa séria acontece. E o pior é que a gente às vezes nem sabe que a mãe do aluno morreu. Sim. Isso é inadmissível, né? Porque não existe a gente deixar a pessoalidade de fora. A gente sabe que aquele estudante, ele não vai aprender a ver nada, ele não vai nem estar ali. Naquele momento ali, ele não está ali. E talvez a gente consiga... Ele está ali por uma obrigação, tem que ir para a escola. Exatamente. Às vezes, até por uma questão de saúde, a gente precisa receber esse estudante, mas é muito... A gente não está preparado. Sim. Na verdade é essa. Vou pedir um intervalinho, a gente faz um break rapidinho e na volta a gente fala sobre a identidade do docente, como que o teatro pode contribuir, já pegando esse gancho aí. Vamos a gente volta daqui a pouco então. Então, gente, de volta para o próximo bloco aqui do nosso encontro, ainda com a professora Maria. A gente tinha deixado no bloco anterior para falar sobre a questão da identidade do docente, e no seu livro você aborda a identidade
e o uso de técnicas de teatro para a prática docente. Eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso. Perfeito. Questão dos jogos, da encenação, do drama. O professor ele está em cena, né, como você escreveu aqui muito bem. Mas não sei se dá para pegar essa deixa, que o aluno também, o estudante, também pode estar em cena. Legal, muito bom. Tá tudo ligado, né? A identidade docente é um conceito que apareceu na pesquisa, não existia com esse nome, né? Mas a ideia de que não basta a gente se formar em termos de conteúdo, né? O professor ele não tem só que saber do que ele vai ensinar. Quantos de nós já tivemos professores que chegam em sala e você fala assim, esse cara sabe muito, eu só não consigo saber nada que ele sabe. Né? Porque é um conhecimento que fica ali fechado para a pessoa justamente pela dificuldade de comunicação. E outra coisa, o estudante às vezes acha que o professor sabe muito, né? Porque às vezes nem Essa isso. é a armadilha de quem não sabe, né? Sim. Falar difícil para encobrir a ignorância, porque muitas vezes também o professor foi cobrado de ser a fonte de sabedoria. Sim. E essa desconstrução na era da informação, onde eu sempre brinco, onde está o conhecimento? No Google. Né? Não está na nossa mão mais. O nosso papel ali é outro, e isso foi muito importante para colocar o professor no real lugar dele, que é o de formar o ser humano, porque isso só outro ser humano pode fazer. E aí, a questão da identidade docente seria justamente da gente admitir que quem a gente influencia na relação ensino-aprendizagem. Então esse é o primeiro ponto, eu vou trabalhar a minha performance, né? Eu vou trabalhar quem eu sou. Isso não é de fora para dentro, eu vou fingir que eu sou, sei lá, despojado porque os alunos vão gostar de mim, isso vai ser bom. Não funciona nesse nível raso da mentira. Funciona no nível profundo de eu me conhecer, de eu me abrir para troca, de eu admitir às vezes que eu não estou bem. Então eu chegar para os alunos e falar, gente, isso está acontecendo comigo nesse momento. Gente, a aula pode ficar um pouco caótica hoje, porque eu estou me mudando, por exemplo, e a minha cabeça fica muito desorganizada. Vocês me ajudem, eu acho troquem bom comigo. ter essa honestidade com o público. Uma relação honesta, porque a gente acha às vezes que o teatro é a mentira, né? Sim. Só que o teatro é a profunda verdade, é aquela verdade onde todo mundo se encontra. Eu até fiquei com medo de perguntar, mas eu ia perguntar, o teatro é a mentira? Mas não é. É justo o contrário, né? Hoje, principalmente o teatro contemporâneo, né? Nesse momento da história, a gente trabalha até com autoficção, que é uma ficção sobre a sua realidade, mas isso é um outro papo, já sobre encenação. Mas justamente eu admitir que a minha pessoa, pessoalmente, né, já que a gente falou da questão de cindir o pessoal com o profissional, minha dimensão pessoal influencia sim na minha prática profissional. E até a gente pensar, desmistificar essa coisa do intocável. O professor ele não pode sofrer nada porque ele é professor. Isso é possível, né? É possível, nós somos humanos. É igual o médico que fala, você não pode se estressar. Então tá bom, então eu vou morrer, né? Porque não existe essa opção de você não se atravessar pela vida. Sim. E mais uma vez o convite é que a gente pare de brigar com os atravessamentos e consiga entender que eles são constituintes da relação humana. Porque não pode brigar contra eles, junte-se a eles. Sim. Nunca vai ter um ambiente, né, perfeito, zerado de atravessamentos. Então a gente precisa acolher esses atravessamentos e entender que a gente se formar professor é se formar ser humano, assim como formar o estudante não é informá-lo, mas formá-lo ser humano, né? E a grande beleza do professor, não advogando em nossa causa, mas é aquela, você forma um ser humano para formar seres humanos. Acho que é a única profissão que tem essa missão. É muita coisa, né? A gente não pode se deixar distrair pela desvalorização política da nossa carreira, porque todas as outras carreiras passam pelo professor. E outra coisa, né? Não é formar ser humano, porque o ser humano já está pronto ali. É muita pretensão você achar que o professor vai formar o ser humano, e às vezes a gente fica com esse fardo. Não, você, professor, que vai ser o responsável. Você vai dar conta disso, vai dar conta né? disso. E a gente entender que todo o ambiente existencial é formativo, tudo nos forma, né? E entender aí também... volta naquela briga com a quadra, com o quiosque, com a concha, né? E até com a vida pessoal, Sim, né? Com o estudante pessoal. que precisa trabalhar, com o Sim. estudante que tem outras demandas, né? Na pandemia a gente viu, né? Gente que assistia a aula ouvindo porque estava trabalhando, sei lá, como entregador, como
fazendo estágio e tal, e não podia ligar a câmera porque ele estava só no caminho, na trilha dele. E a gente viu muita coisa na pandemia, né? A gente viu a realidade dos estudantes em termos de necessidades, a gente viu a exclusão digital e a exclusão do ambiente letrado, a gente viu a diferença que faz a vivência escolar extra-classe, aquilo que a gente estava falando, né? É uma rede de apoio, né? Uma rede de conforto. É justamente esses espaços de suspensão, né? Então, na casa, o estudante está imerso ali num ambiente que é produtivo, ele precisa produzir a subsistência às vezes. E na escola, eu permito ao estudante um ambiente de suspensão. A gente fez pesquisa de acessibilidade digital, às vezes o estudante, ele teve acesso à aula pelo celular do pai ou da mãe, que tem que ser compartilhado com os outros 2 irmãos que também estavam. Então, a questão das plataformas, né, que tem 1 milhão de plataformas e às vezes a gente só conseguia trabalhar pelo WhatsApp, porque não dava para baixar o plano de internet limitado lá. Exatamente, são muitas variáveis. Eu acho que foi muito bom, sabe? Assim, foi uma porcaria, eu sofri muito, mas foi bom um choque de realidade, às vezes, que a escola não tem noção do estudante, da realidade. Seria legal que a escola, não a nossa escola, mas a escola de uma maneira geral, tivesse aprendido com esse choque de realidade. Resta saber se a gente vai... A gente, daqui, cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver como realmente a tecnologia digital, a acessibilidade de informação foi incorporada, né? E a sensibilidade com a realidade do aluno. Sensibilidade. Né? Porque é uma coisa que sempre volta, é que é sempre uma troca interpessoal. Então não adiantam as políticas se o professor não tiver essa consciência, né? E o contrário também é verdade. Às vezes um ambiente escolar hostil àquele estudante, ele é amenizado pela troca com o professor, sendo uma troca real, né? Honesta. O papel do professor, ele é um papel crucial. Quem de nós, eu sempre gosto de retomar a nossa vivência, porque é a que a gente tem, né? Quem de nós não teve um professor que marcou para o bem, né? Que fez diferença na sua vida, e o contrário, um professor que fez uma diferença negativa. É muito raro você ter um professor que vai passar desapercebido pela sua história. Sim. O professor, ele tem ali um lugar de muita importância na nossa história. É uma oportunidade de fazer diferença na vida do outro que poucas profissões têm. A gente tem a cada manhã 40 oportunidades de fazer diferença na vida de alguém, pelo menos, né? Porque geralmente a gente passa por mais estudantes. Sim. Então, é muita oportunidade, né? Para a gente ser realmente um ponto de apoio, para uma alavanca para esse estudante construir quem ele quer ser. E onde também... que é o plano de filtração? Esse é o lugar, né? Justamente nessa troca, da gente construir uma prática crítico-reflexiva, da gente fazer perguntas, da gente confiar que o estudante é um ser humano. Às vezes a gente não confia no estudante, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que dar pronto, senão eles não vão entender, senão eles não vão conseguir. Ele está escolhendo errado a profissão. A gente não confia muito nos seres humanos, até porque tem uma dimensão da nossa sociedade, que é a dimensão eu chamo do vir a ser. A criança, o adolescente, ele é sempre considerado alguém que vai vir a ser. Ele ainda não é. Por que você estuda? Para no futuro você ter uma profissão. Daí é aquele termo aluno, né? Que significa sem luz. Um dia eu vou acender ele vai ter uma luz, né? É muita prepotência, né? É muita prepotência. E uma certa arrogância também. Muita. E a infância, a adolescência, como momentos pulsantes da vida, momentos de presença, momentos que estão acontecendo aqui e agora, precisam ser respeitados, precisam ser vivenciados. Então, eu não levo meu filho ao teatro para ele no futuro ir ao teatro. Eu levo ele ao teatro para ele ir ao teatro hoje, para ele viver isso hoje. E o adolescente, ele é muito, muito treinado a projetar o futuro. E isso tem gerado danos horrorosos à saúde mental. A gente sabe o quanto a gente tem de crise de pânico, crise de ansiedade, adolescentes deprimidos, índices até de suicídio para chegar no extremo. Caras as pessoas que vocês estão falando nem estudam, nem trabalham, às vezes não é nem porque ele não quer, é porque ele está em crise, ele está sem motivação. Ele não é nada, né? Ele tem que vir a ser. É justamente esse lugar, e o teatro ele é muito poderoso nesse sentido, porque às vezes o produto da nota, que é o produto mais comum na escola, ele é muito abstrato. O que é uma nota? Nada, acabou a escola, amassa a nota, joga fora. Algumas crianças e adolescentes supervalorizam a nota, e isso gera sofrimento,
E outros não veem sentido nesse número. Eu nunca me esqueço de uma vez que uma estudante de uma outra escola que eu trabalhei, ela veio para a escola com o cabelo alisado no dia da apresentação. E eu amava os cachos dela, um cabelão cacheado, a coisa mais maravilhosa. Aí eu falei, não, você vai ficar com 0. De brincadeira. E aí ela falou assim, pode me dar 0, professora, porque minha personagem precisa desse cabelo. E aí eu fiquei muito emocionada, isso aparece até no meu TCC, ou aqui, nem sei aonde. Eu fiquei muito emocionada porque eu falei assim, ela não está fazendo pela nota. Sim. Ela viu sentido nessa produção estética, né, que era uma apresentação pequena, mas aquilo ali deu sentido, deu o senso de realização para ela. E aí a gente entra num tema que você tocou, que está na moda, mas não deveria ser moda, né? Deveria ser aplicável, que é a aprendizagem significativa. Você tem que dar significado ao que você transmite para o seu estudante. Sem querer me gabar, mas eu já estou me gabando aqui desde o começo. A gente, né, que a gente está só falando bem da nossa profissão. Só estou conduzindo. O teatro vem trabalhando nesse sentido há muito tempo com coisas que agora estão na moda. Né? Então é a metodologia ativa de aprendizagem. A gente não trabalha com ensino teórico de teatro há muitos anos. E justamente o trabalho com as habilidades e competências e a aprendizagem significativa. Rubem Alves, ele fala que ele sente muita falta de sentir o jovem se sentindo parte do mundo, né? E todas as revoluções foram feitas por jovens. E os nossos jovens de hoje, eles se acham crianças, talvez pela expectativa de vida ter aumentado, N razões, né? Mas é um problema que a gente tem que lidar, do jovem não se sentir suficiente para produzir. E aí a gente, quando trabalha a produção artística, ela é um fim em si, um fim compartilhável com aquela comunidade, né? Então, um espetáculo, uma apresentação, uma apresentação de música, qualquer coisa que o estudante se sinta fazedor, uma feira de ciências. Sim. Né? Não precisa ser no campo da arte, mas o estudante precisa se sentir autor, ele criou aquele conhecimento, aquela experiência, aquilo é um produto em si. A nota, eu acho que é um dos piores produtos que a gente já inventou. Sim, e a gente ainda tem que se conformar com ela, mas a gente pode conduzir o processo que vai originar a nota de uma maneira que tenha um melhor significado. E que a nota ela vá se diminuindo em importância, né? Eu acho que é um trabalho... A gente sabe que a gente chegou em algum lugar, nesse caso que eu conto sempre, né? Quando o aluno ele não se importa mais com a nota, ele está fazendo por outro motivo. Sim, eu tive uma experiência agora semana passada, né? Que eu dei uma atividade no começo da aula, não é para pegar quem chega atrasado, é para realmente eu pontuar onde é que o aluno está. Alguns perguntaram, vale nota? Eu falei, não sei. Porque meu objetivo é diagnóstico nessas 2, 3 aulas que a gente já teve, onde é que vocês chegaram. Aí as pessoas se conformaram, vamos fazer pelo diagnóstico, não pela nota em si. Se conformaram no sentido de, não é conformar no sentido de baixou a cabeça e fez, é de entender que Sim. A regra, às vezes a palavra conformidade, né, significa você... Abaixa a cabeça, sim senhor, vamos fazer não nem que mas se conformar porque, bem ou mal, a gente tem regras a serem seguidas. E faz sentido nesse momento, né? O estudante, eu sempre falo também que é muito comum o professor ter o problema com o estudante que ele tem consigo. Então, isso também tem a ver com a nossa identidade docente. Se a gente é desorganizado, certamente os nossos estudantes vão ser desorganizados com a nossa disciplina, com a nossa experiência. Sim. Porque é uma relação muito simbiótica. A gente cria aquele ambiente que a gente está trabalhando ali em negociação com o estudante. E ele tem 1 milhão de outros professores para dar conta. Então, quando a gente cria uma lógica que faça sentido para o estudante e para nós, a gente consegue trazê-lo como cúmplice dessa construção. Essa questão, eu até falei em regra. E normalmente as pessoas que são ligadas à arte, ao teatro, eles têm esse estereótipo de não seguir muitas regras. Mas é o contrário, né? Existem regras que têm que ser seguidas para a convivência humana em si. Eu sou muito rígida, né? Os grandes artistas também. Não sei porque eu nunca tive aula com muita gente. Os grandes artistas são muito rígidos com a sua prática, mas é um comprometimento que não vem de fora, né? Sim. É um comprometimento que vem de dentro, é um comprometimento porque você realmente acredita naquilo. Hoje em dia a gente vive num momento de muita gente trabalhando por conta própria, né? Na internet, tudo, e o que a gente mais vê são as pessoas falando, se você não se comprometer, se você não tiver uma continuidade, você não chega em lugar nenhum. Isso serve para qualquer coisa. Sim, a pessoa, vou ser youtuber, vou ser tiktoker,
Mas tem que ter a regra, primeira tem que ter dica, disciplina. grava todo dia, Sim. mantém a qualidade. Essa dica é para tudo na vida, né? E a gente muitas vezes acha que a realidade escolar, ela não nos pertence como estudantes. E só fazendo um ponto, e conteúdo de qualidade, né? Por favor, porque o que tem aí de conteúdo sem qualidade. A internet é uma ferramenta poderosa para o bem e para o mal, né? Mas o estudante, às vezes, ele acha que ele não é conduzido para a autonomia, né? Mais uma vez, Paulo Freire bate na nossa porta aqui na conversa. Ele não é conduzido para a autonomia em muitos dos casos. Então, ele faz a prova para o professor, para a nota, e não entende que ele está se construindo como pessoa e como profissional. E isso pode estender depois no trabalho. Ele vai fazer o trabalho para o chefe. Para o chefe. Para a empresa. E vai trabalhar esperando a sexta-feira, né? Sim. Aquela coisa de quem não está vivo ali. Esperando o sextou, né? Isso é muito comum, né? A grande maioria da população vive dessa forma. Como que eu transformo o estudante num cúmplice da construção dele? O Tempos Modernos, né? Do Chaplin. Do Chaplin, né? Um clássico da aula de história do Fordismo. Mas basicamente, eu nem sei de onde a gente começou, porque eu vou indo embora. Não, mas a ideia é essa mesmo, o papo fluir. O caminho vai. Mas a gente não perde o fio da meada. É isso, essa porque a gente está falando justamente do construtivismo, né? E as técnicas de teatro, elas são, você falou, não tem mais teatro teórico, são construtivistas, usam prática, então o professor ele pode incorporar isso. Exatamente, eu sinto muita falta do teatro na formação de professores de todas as áreas, porque é uma coisa que você falou comigo, foi a primeira coisa que você falou, sua impressão sobre o livro, né? O professor está em cena, então era verdade, eu tinha essa sensação, né? Eu sempre falo muito de várias questões que o teatro pode ajudar o professor. Por exemplo, tem um ponto que eu gosto muito de falar, que é a questão da presença. O teatro, ele é a produção de presença. O ator, ele não vai para o palco para fazer uma coisa extraordinária. Isso tem alguns autores que falam que o circo é o lugar do inacreditável. O teatro é o lugar do acreditável, do crível. Então o teatro é verdade, não é mentira. É a verdade. Então ninguém está ali fazendo... Lógico que existe essa fusão, né? Existe o circo-teatro, existem várias fusões, porque a arte é sempre híbrida, né? Mas eminentemente teatral não significa que seja inacreditável. Sim. Então, quando eu produzo uma verdade, o que vai diferenciar? Por que é interessante um ator escovando o dente em cena e eu não sou interessante na minha casa escovando o dente? Porque o ator está ocupado em produzir presença, em ocupar o espaço, em trocar com as pessoas. O que mais um professor poderia fazer de poderoso do que isso? Sim. Né? Então, o professor que entra numa sala de aula e preenche aquele ambiente e troca com os alunos e está presente aqui agora, eu estou entregue à nossa relação, tem alguma chance de isso não ser prazeroso, de não construir um conhecimento? E ele acaba dominando a turma, dominando no sentido... Num sentido honesto, exatamente. Sim. Porque dominar não precisa ser de apaziguar, pode ser de estar ali. E nem de oprimir, né? Exatamente. Essa palavra é complicada, né? Mas porque a gente sempre fala na prática você tem o domínio da turma, não é o domínio tipo na rédea, existe também, na né? maçota, né? Sim. É um domínio de construção coletiva, né? Eu estou aqui numa posição que é diferente, porque também não é uma confusão com a falta de autoridade. Sim, e isso se confunde também nas famílias. Se confunde em vários lugares, né? Sim. Porque Paulo Freire fala, liberdade é uma coisa, licença é outra. A gente não precisa ser licencioso. A gente está ali num lugar para garantir que funcione, inclusive, por exemplo. Pegando o gancho, a gente vai ter uma entrevista com a professora Daniela, que o livro dela fala até onde vai sua liberdade. Então, Ih, que legal! Os temas estão se encaixando. Se encaixando, vou ter que ler e assistir. E aí, quando a gente consegue criar esse ambiente de presença e troca, que é algo que o ator vem construindo uma prática ao longo da história da humanidade, para produzir presença, o professor pode se aproveitar muito desse lugar, né, dessa troca com presença. E já encaminhando para o final do nosso foco, infelizmente, o seu livro ele fecha com a questão da extensão, que é a inundação. A infiltração vai e de repente inunda. A gente inunda tudo com a extensão. E isso é uma característica da nossa escola. A gente já teve várias conversas falando que não somos só uma escola de ensino técnico, ensino profissional. Nós temos pesquisa, nós temos extensão, nós temos arte e cultura, nós temos esporte, nós temos vivências humanas. Então,
a extensão como o caminho para que realmente essa prática seja inundada. Se inunde, porque a extensão até um conceito que é muito comum para nós, mas algumas pessoas não sabem o que é extensão. O primeiro período do curso sempre chega me perguntando o que é extensão, né? E aí a extensão é tanta coisa, né? Porque é justamente a oportunidade que a gente tem de entrar em contato com o mundo real, da prática estar em contato. E não é um contato assim, eu vou criar aqui uma prática e vou estender o resultado, vou oferecer, porque eu sou uma pessoa muito boa, vou oferecer até para de uma forma opressora, né? Porque tem gente que reclama da extensão, não, você vai para a sociedade, mas não pergunta se ela quer, não pergunta se é isso mesmo. Então... Exatamente, o Paulo Freire no livro Comunicação ou Extensão, ele questiona a visão opressora da extensão e propõe que a extensão seja fundadora da construção do tripé ensino, pesquisa e extensão. A extensão, antes de tudo, faz sentido, porque eu estou na troca com a comunidade externa, repensando, dialogando o que eu estou trabalhando no ensino, como que eu vou repensar? A partir da pesquisa. Então, tudo faz sentido na extensão, né? Eu tenho uma visão que a extensão é a cara de Instituto Federal. Enquanto as universidades elas focam muito na pesquisa acadêmica, na extensão acadêmica também, a nossa pesquisa é aplicada, a nossa extensão ela é mais aplicada. A gente é muito ancorado na comunidade, é um compromisso dos institutos, sim, né? Sim. E eu sempre brinco que a gente tem que garantir que se o instituto fechar, se der um problema, toda a comunidade vai se comover. Se der pau no instituto. Se der ruim, todo mundo tem que se comover, porque a gente está fazendo diferença no espaço que a gente está. Se ninguém se importa com nada que acontece no instituto, a gente está fazendo alguma coisa errada. Sim. E a extensão seria essa grande oportunidade da gente tornar viva a formação. Hoje a gente vive um momento ímpar na história, que é a obrigatoriedade da incorporação da extensão nos currículos de ensino superior. É um momento de risco, porque agora todo mundo vai ter que fazer extensão, e nós que fazemos extensão há muito tempo sabemos que era um espaço dos apaixonados. Sim. Fazia extensão quem amava a extensão, e agora vai ser todo mundo. Solitário, eu vou fazer. Vou fazer porque eu acredito e vou dar conta, e a gente... E é bom que seja assim, porque tem que ter essas pessoas devem existir. Exatamente, e a gente precisa conseguir contaminar os colegas para que não seja um trabalho pro forma dos outros, né? Para que a gente continue produzindo um diálogo real com a comunidade local, né, externa, extramuros, né, que a gente consiga de fato que isso influencie na produção de conhecimento do Instituto, na pesquisa, que isso esteja presente nas discussões dentro dos ambientes de ensino. A extensão precisa segurar nessas pessoas que realmente sempre fizeram porque acreditam, para que ela não perca a sua potência. E eu já vi um evento que você participou há pouco tempo, e isso está em você, né? Você é uma dessas pessoas que sempre fez porque acredita. Vou brigar muito. Eu até brinquei nessa palestra, né, que a gente fez aqui no Instituto. Foi a palestra da curricularização. Eu falei, se alguém está aqui só para falar assim, como que eu faço para poder dar conta do papel e não vou fazer? Pode ir embora. Porque eu estou ao contrário, eu quero que essa lei realmente se cumpra de forma efetiva, né, real. A gente sabe que se a gente quiser fazer para inglês ver, como se diz, é fácil. Sim. Mas fazer de verdade vai dar um outro sentido à formação do ensino superior, né? E um pouco da sua atuação aqui na extensão do Instituto. Você tem projetos que envolvem crianças, por exemplo, né? Porque é importante que a extensão prega que o saber ele tem que atingir a comunidade, não de forma opressora, mas em forma de troca, de diálogo. E é bom que isso comece desde as idades mais tenras, né? Então, como é que é isso? A questão do seu teatro, da sua formação envolvendo projeto de extensão com crianças. Tem muito orgulho de falar do Cimenino, que é o nome do projeto, né? O Cimenino tem esse nome porque é um vocábulo comum na cidade de Campos. Pessoas que vão estudar aqui, nós temos projeto de extensão para crianças, tá? Então... E aí o Cimenino é um projeto de aulas de teatro para crianças e jovens que funciona hoje. Temos uma turma de jovens aqui no campus mesmo, com alunos de ensino médio do Instituto e de outras escolas da região, de mais 2 escolas por enquanto, pela procura mesmo. E temos um polo na Escola Municipal José do Patrocínio, na Penha, que a gente trabalha com as crianças de 4º e 5º anos lá. Quem dá aula são os estudantes da licenciatura em teatro. O protagonismo estudantil é um pilar da extensão, né, é importante, e isso vem reverberando na formação de professor deles, porque é uma atividade autônoma, eles dão aula, supervisionada, então nós temos reunião, inclusive agora,
E continuada, porque a atividade do professor, a gente sabe que dar uma aula é tudo ou nada, né? Pode ser incrível, pode ser horrível. Então, justamente na continuidade, toda semana a gente tem encontro com esse grupo, é que eu vou construindo uma metodologia, é que eu vou negociando comigo a minha identidade docente. Que professor eu estou me tornando, né? A extensão dá para o professor em formação esse espaço de construir a sua identidade docente. Então, atualmente esse menino tem esses polos, a gente trabalha desde 2018 e a gente está começando mais um polo na Penha com os jovens do Fundamental 2 que pediram para a gente fazer uma turma lá. A cidade tem muita demanda, né, de aula de teatro, então é uma felicidade poder suprir um pouco dessa demanda, tentando contagiar os colegas para a gente inundar a cidade de teatro. Eu acho que isso é muito bom. É bom saber que o nosso campus tem pessoas como a professora Maria que são entusiastas, que são militantes nessa questão de contaminar e de inundar. E eu acho que foi muito feliz a sua presença aqui para falar do serviço, mas a gente viu que a gente foi discorrendo sobre vários assuntos e acho que ficou bem interessante essa questão de a gente pontuar as técnicas de teatro para a prática docente, para o construtivismo, para que o estudante consiga construir o seu saber e a gente, no final das contas, inundar as pessoas com essa coisa de que a gente tem que trabalhar o sujeito, que acho que é isso que a chave que até o Paulo Freire e outros pensadores costumam falar. Eu queria que você fizesse meio que um fechamento, dando a sua impressão, né, e falando o que você acha, que acho fundamental que a gente não tratou aqui, para que essa inundação aconteça, que seja uma onda, um tsunami. Conseguimos falar de tanta coisa que eu nem sei do que a gente não falou. Mas eu quero agradecer a oportunidade de conversar sobre a pesquisa. Às vezes a pesquisa ela vai ficando guardadinha, então esses momentos de troca são muito importantes. Agradecer a sua generosidade da troca, o espaço e tudo. E convidar os colegas para que se permitam experimentar o teatro, né? Se permitam vivenciar uma proposta de educação libertadora a partir da troca humana. Eu gostei daquele ponto que se um passarinho entra na sala, você tem que mudar. Eu acho isso muito interessante, você sair das amarras, porque é uma libertação. Isso mesmo, não é pra gente criar mais uma demanda pro professor, é justamente pra gente deixar mais leve. O professor tende a pensar, poxa, eu já trabalho tanto, vou ter que pensar em mais isso. Exatamente. Mas a ideia é essa mesmo. A gente estar vivo e em troca nos deixa mais leves, mais prazeroso e cria um ambiente arejado, como diz o Desgrange, que é outro autor, né? Um ambiente de troca ali onde as pessoas conseguem se construir humanas. E eu não sei por você, mas eu saí muito leve dessa nossa conversa, também. Dessa troca, e é muito bom contar com você, é muito bom conseguir passar para as pessoas, né, que nossa escola é diferente. Eu acho todo ponto desses nossos encontros que a gente vai ter aqui, a gente vai insistir. Nossa escola é diferente, nossa escola é diferenciada e não é para nos gabar, é simplesmente para mostrar a realidade. Como você falou, se o teatro é realidade, eu acho que não é nenhum demérito a gente falar bem de uma coisa que é boa. E contagiar, né? Eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse instituto, realmente é uma alegria imensa. E a gente fica feliz também de poder ter trazido essa conversa para vocês e a gente espera vocês num outro encontro. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.